Fala, Samurai, beleza? Agora nessa aula, então, finalmente a gente vai criar o nosso primeiro serviço feito em Node.js e o Express, legal? Deixando ele um pouco mais funcional. Então, a primeira coisa que você precisa fazer dentro da sua pasta de projeto é criar um novo arquivo. Então, a gente vai chamar aqui ele de index.js, beleza? E aqui, então, a gente vai começar a fazer a nossa programação do Express. Lembrando que o Express aqui é um pouco ainda bem receita de bolo. Se você tiver alguma dificuldade, é só você acessar aqui o Express.js, beleza? O Express.js, que seria o framework, e ele tem aqui uma introdução bem legal explicando como é que você pode fazer bastante coisa, ok? Você tem aqui essa introdução, você tem aqui uma instalação, que basicamente foi os passos que eu fiz, ok? E você tem aqui o Hello World, que basicamente vai ser o passo que a gente vai fazer aqui, legal? Como eu já comentei, o Express, comentei nas aulas conceituais, o Express é eu não considero ele como um framework, eu considero como uma lib, uma biblioteca que vai possibilitar você criar diversos tipos de projetos, legal? Inclusive de projetos bem mais complexos e robustos, ok? Ele não te limita a isso, só que ele também não exige uma organização inicial. Então você pode fazer um servidor bastante simples. Lembra que eu comentei essa parte aí, legal? E para começar, o que você precisa fazer é fazer aqui o Hello World, né? Fazer aqui o que se propôs o nosso tutorial inicial, que a gente precisa fazer aqui, a nossa aula inicial. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é chamar ou requisitar aqui, ou melhor, dar o require no Express, beleza? Então o que a gente precisa fazer? Aqui const express, declarar então aqui uma constante require express. Legal? Então quando a gente requeriu aqui a biblioteca Express, lembrando que essa biblioteca ela deve estar aqui instalada, que foi o passo que a gente fez na aula anterior. Agora a gente pode colocar aqui então a instanciação ou a inicialização do nosso servidor. Então a gente coloca aqui, ó, const server, ok? É igual Express. Então a gente fez a requisição dele aqui nessa constante e agora a gente está iniciando ele aqui como servidor. Basicamente, o que eu preciso fazer? Vim aqui dar um server.listen e colocar a porta que eu quero trabalhar. Ok? Normalmente a gente coloca para portas de desenvolvimento alguma coisa acima de 1024, beleza? Porque as portas que são baixas são reservadas para o sistema. Então normalmente a gente coloca a porta 3000, legal? As portas que são normalmente utilizadas. A porta 3000, a porta eu já vi também a 5000, a 8000 que é clássica e a 8080, beleza? Então não é uma regra, eu posso colocar aqui 3100, não tem problema nenhum, tá bom? Eu estou seguindo só por recomendação aqui de padrão, não é nem recomendação, é só um costume mesmo, tá bom? Então você coloca aqui essa porta, legal? Então esse serviço ele vai começar a escutar a porta que você colocar aqui. Como assim? Não entendi porta? Isso para mim aqui é um pouco diferente. Imagine o seguinte, que cada servidor ele ganha um endereço, beleza? É como se fosse um CPF do servidor. Esse endereço ele é chamado de endereço IP, bacana? E cada servidor, cada computador ligado na internet tem esse endereço, bacana? Quando você está trabalhando no seu computador local, aí fazendo um serviço local, ele recebe um endereço especial, que é o 127.0.0.1, ou então localhost, beleza? Ele recebe esse nome, esse é um nome reservado para o seu próprio computador local. Então no momento que ele abrir, no momento que ele começar a escutar, ele vai começar a escutar nesse endereço. Claro que eu estou falando aqui do seu computador, o servidor de desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho um computador ligado na internet, beleza? Que eu nem sei onde está, ele está dentro de um data center chamado Dev Samurai, beleza? Esse computador que responde, aliás, por esse endereço Dev Samurai, ele abre o nosso site, ok? E também tem outros, o cursos.devsamurai.com.br, que é esse que você está escutando, né? A minha voz aqui que está assistindo a aula, beleza? Então, quando você dá um server.listen aqui, você abre a possibilidade dele abrir uma conexão para um endereço, beleza? Como eu comentei, o nosso endereço aqui é local. Só que ainda tem mais um problema. O computador ele pode ter vários serviços, né? Não seria interessante ou inteligente a gente abrir aqui uma conexão só para um computador e esse computador só pode escutar
um serviço, só pode ter um serviço. Seria desperdício de recurso. Imagina, um computador para cada serviço. Então eu abro o Discord, é um serviço e aquele computador está alocado. Não posso abrir outro serviço, por exemplo, como o Spotify, por exemplo, que utiliza um outro endereço de conexão. Então, não é interessante que a gente deixe todo o computador alocado para um serviço. É interessante que a gente possa ter vários serviços. E é isso exatamente o que a porta faz. A porta, ela dá acesso, beleza, a várias possibilidades de conexão no mesmo computador. É como se eu entrasse dentro de um prédio, beleza? Sendo que o prédio é o computador e cada apartamento seria uma porta, que eu tenho lá um tipo de serviço. Então, no nosso caso, a gente vai alocar a porta 3000 para poder utilizar, ou melhor, o apartamento 3000, tá bom? Levando em consideração aí o exemplo do prédio. Bacana? Bom, a gente fez a estrutura básica, esse é o esqueleto básico do Express. Agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso ter uma rota de resposta, porque simplesmente ter um serviço não significa muita coisa, né? Eu estou escutando alguma coisa, mas escutando o quê? Qual rota? O que você quer responder em determinada rota, né? Lembrando do exemplo que eu dei na aula anterior, sem ser essa aula anterior a outra, as aulas conceituais, que a gente tem para cada domínio de informação uma rota, né? A gente tem a rota clientes, rota fornecedores, enfim, vai depender aí do projeto que você estiver trabalhando. E aqui eu vou colocar uma rota chamada Hello, beleza? Que é a própria rota do Hello World, ok? E para a gente construir uma rota, basicamente eu preciso colocar assim, server, que foi a constante que a gente declarou aqui, instanciou o nosso Express.js, e a gente vai colocar agora aqui o verbo. Existem vários verbos, existem o get, como eu comentei, existe o post, beleza? Existem vários métodos, vários não, na verdade são os 4 principais que a gente já entendeu. Então a gente quer aqui uma rota que ela simplesmente recebe, né? Eu vou responder alguma coisa sem precisar receber ali muita informação, ok? Então o que eu faço? Eu simplesmente agora aqui coloco qual que vai ser o endereço dessa rota. Então aqui eu declarei qual que é a minha intenção, qual que é o meu verbo, beleza? O meu verbo, então, a minha intenção é receber informações, com o get. E agora eu vou colocar qual é o nome da rota, qual que é esse domínio. Vou colocar então aqui o hello, ok? Quando eu faço isso, agora eu preciso fazer basicamente o quê? Colocar então aqui uma função, ok? Ou um arrow function, que agora eu vou colocar aqui qual é a minha resposta. Ou seja, toda vez que eu bater numa rota chamada hello e ela for do tipo get, beleza? Eu vou responder alguma coisa. Eu sei que eu vou precisar responder algo que tenha a ver com o domínio hello, ok? E para a gente responder, basta a gente ter aqui um return. Mas o return de quê? Como é que a gente responde, beleza? Dentro do Express, a gente tem 2 variáveis, que é a rec, beleza? De requisição, e a res de response, ou de resposta. Basicamente, 99% do tempo a gente utiliza aqui a variável de resposta. E o que a gente vai colocar então como resposta? O que a gente vai responder para o outro lado? Ok? Se a gente simplesmente chegar e colocar esse tipo aqui, né, de resposta, ele não vai responder nada, beleza? Então eu vou subir aqui, só para a gente poder testar, e eu vou rodar essa primeira vez, rodando assim Node. Eu vou colocar aqui o arquivo index.js e ele já começou a responder. Ele começa assim quietinho mesmo, não coloca nenhuma mensagem, beleza? Então se eu vier aqui, como eu comentei, no meu endereço local, localhost 3000, ok? Ele vai responder nada, né? Ele vai colocar aqui, eu não consigo pegar a rota principal ou não consigo pegar muita coisa. Então, se eu colocar agora aqui hello, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai ficar aqui aguardando, então, uma resposta do hello. Então, o browser vai ficar aqui, por exemplo, rodando a vida inteira, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer, então? Dar um retorno para o browser, né? Falar assim, cara, eu escutei e vou te responder, porque é o que ele está esperando. Basicamente, você precisa colocar o res.send, beleza? E aqui o que você quer responder? Vou colocar aqui, ó, hello road, beleza? Mato isso aqui, dou Ctrl C, subo de novo. E agora eu vou recarregar aqui e ele respondeu com o hello world. Legal? Se a gente verificar aqui, exibir o código fonte, a gente vai ver que ele só respondeu isso daqui mesmo, literalmente a palavra hello world. A gente poderia colocar aqui
que é o modelo que eu expliquei conceitual anteriormente, que a gente responde no próprio HTML. Então, eu poderia colocar o HTML aqui, H1, ok? Matar aqui, subir de novo, para ele recarregar minhas mudanças, e ele vai passar a ser, então, o H1. Se eu colocar aqui, exibir código-fonte da página, ele vai aplicar aqui o H1. Legal? Só que não é esse modelo que a gente quer e precisa trabalhar com o Node, beleza? Ele vai responder num outro formato, porque a gente já comentou que isso implica aqui em alguns problemas. Eu sei que H1 é um título, né? Ele é uma header de documento, é um título. Só que eu não posso fazer dessa forma. Por que eu não posso fazer dessa forma? Porque muito provavelmente o outro lado não vai conseguir entender que isso aqui é um título, porque a gente não está respondendo para humanos com o Node.js aqui com esse serviço. A gente está respondendo para um outro programa. Por isso a gente precisa fazer aqui no formato JSON, beleza? E como é que a gente faz então aqui nesse formato JSON? Vem cá comigo que a gente vai colocar agora isso que a gente precisa fazer. Então, eu vou matar aqui, matei, deu Ctrl C, quando eu falo matar é matar o processo, tá? Então, vim aqui, eu escrevo JSON, que agora eu vou responder em JSON, e aqui eu coloco o JSON que eu quero responder, beleza? E aqui eu posso colocar, por exemplo, em vez de H1, eu posso colocar title. Title, hello, world, beleza? Então, vou subir de novo aqui, nodeindex.js, e agora a gente vai voltar aqui e dar um F5 e a gente vai ver agora o formato que ele respondeu. Se eu colocar aqui, ó, exibir código-fonte da página, ele respondeu em JSON, beleza? Isso faz com que agora o próximo programa que for consumir, né, o programa que for consumir essas informações, ele sabe exatamente que existe um título chamado Hello World e a gente pode colocar ainda mais informações. Eu posso colocar aqui dentro do JSON, que ele é estruturado por chave e um valor. Agora eu posso colocar a chave aqui, por exemplo, message. E eu vou colocar: olá, meu amigo, tudo bem? Ok? Vou subir de novo aqui. Calma que a gente vai resolver esse problema de ficar subindo e descendo toda hora o projeto. E ele respondeu então aqui, title, hello world, mensagem, olá meu amigo, tudo bem? Se eu verificar aqui o código-fonte dele, exatamente, aliás, que está mostrando lá, mas já ficou um formato muito mais interessante para um programa consumir. Que ele não precisa agora mais procurar tags, não precisa procurar mais nada com H1, simplesmente ele procura a chave, title, e depois ele pode transformar isso daqui de uma string, isso aqui ainda está no formato string, isso que o JSON faz, para um formato de array. E daí simplesmente do outro lado, quem estiver chamando, pode chamar simplesmente assim, ó, JSON, ok? E a gente vai chamar aqui title, e ele vai recuperar isso daqui, a informação como hello world. Beleza? Então é muito legal trabalhar com o JSON, porque como você verificou, o JSON ele dá essa possibilidade da gente ter aqui então respostas que são orientadas para a API. E a partir de agora a gente vai ver algumas ferramentas que vão facilitar isso, beleza? Principalmente na etapa principalmente na etapa de testes, beleza? Que a gente vai utilizar algumas ferramentas auxiliares e você vai verificar que essas ferramentas elas possibilitam você testar e consultar também estes valores. Beleza? Então é isso. Então parabéns, você criou o seu primeiro serviço aqui em Node.js, utilizando aqui a resposta em JSON, respondendo a essa rota aqui, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer probleminha, primeiro o código está anexo, o código da aula está anexo aqui, logo embaixo dessa aula, beleza? E daí é só você normalmente fazer a aula de novo e digitando com calma, que você vai achar um errinho de pontuação ou alguma bobeirinha ou outra. E se tiver mais um erro conceitual, algum problema que você não entendeu, a gente está no clã para te ajudar, ou então no Discord, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.